A defesa do dono do Banco Master pediu ao Supremo Tribunal Federal que as conversas com o cliente na cadeia não sejam gravadas. A gente está falando de uma penitenciária de segurança máxima, que abriga lá líderes de facções. Portanto, todas as conversas que são feitas no chamado parlatório são gravadas. É por isso que a defesa tem pedido para o caso dele que não haja essa gravação. Isso já que há uma possibilidade de um acordo de delação premiada. Isso está sendo cogitado. Os advogados dizem que não, mas o entorno de Daniel Vorcário diz que sim. Esse pedido da defesa vem em um momento em que uma colaboração premiada de Daniel Vorcário está sendo cogitada. O fato de Vorcário estar em um presídio de segurança máxima é considerado um ponto que poderia levá-lo a um acordo para delatar outros envolvidos no maior escândalo já registrado no mercado financeiro do país. Por quê? Porque é uma cela pequena, é uma cela sem regalias, com banho de sol restrito. Essas condições, na visão de aliados de Daniel Vorcário, poderiam levá-lo a fazer uma delação premiada para que conseguisse ficar preso ou em regime domiciliar ou em uma prisão com melhores condições. Só que eu já trouxe essa informação no ar. A Polícia Federal não vai aceitar qualquer delação premiada. Daniel Vorcário vai ter de entregar peixe grande, nomes que ainda não estão nos celulares ou nos arquivos eletrônicos dele. E é isso que espera a Polícia Federal. Se não houver informação nova do que já está nos celulares e nos computadores, a Polícia Federal não vai topar uma delação premiada. Essa prisão de Vorcário é uma prisão por tempo indeterminado, prisão preventiva. Ele ficará sob monitoramento 24 horas, já que todas as áreas da penitenciária são vigiadas por câmeras e microfones. O controle de movimento e revistas é constante e, como eu disse, banho... O ministro Alexandre de Moraes parece ficar cada vez mais delicada. Nos últimos dias, uma sequência de fatos e contradições começou a levantar dúvidas sobre a relação do ministro com Daniel Vorcário, dono do Banco Master. Primeiro vieram as mensagens reveladas no caso. Depois vieram as notas públicas do ministro. E agora começam a aparecer elementos que, no mínimo, deixam muitas perguntas no ar. E o mais curioso é que cada nova explicação parece gerar mais questionamentos do que respostas. Tudo começou quando vieram à tona conversas envolvendo o nome de Alexandre de Moraes no contexto do escândalo do Banco Master. O ministro divulgou uma nota afirmando que não tinha relação com aquele número de telefone. Só que depois surgiram informações de que ele teria trocado de aparelho celular no dia 9 de fevereiro, semanas antes de o conteúdo das mensagens se tornar público. Isso não prova nada por si só, claro, mas quando você coloca esse detalhe dentro do contexto de toda a história, muita gente passou a considerar a situação no mínimo estranha. Outro episódio que chamou atenção ocorreu neste fim de semana. Em uma das explicações dadas publicamente, foi dito que determinadas mensagens teriam sido direcionadas à esposa do ministro. Só que, posteriormente, Viviane Moraes negou ter recebido qualquer ligação ou mensagem. A esposa de Alexandre de Moraes, Viviane Barsi de Moraes, negou que tenha recebido mensagens de Daniel Vorcário escritas no bloco de notas do celular do banqueiro. A CNN Brasil, aqui para a CNN, a assessoria de Viviane informou que ela não recebeu as referidas mensagens. Esse tipo de contradição acaba aumentando ainda mais o clima de dúvida. Porque quando uma história começa a ter muitas versões diferentes, naturalmente as pessoas passam a perguntar: qual delas é a verdadeira? Mas talvez o episódio mais constrangedor até agora tenha sido a reportagem do jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo. Segundo a publicação, Alexandre de Moraes teria frequentado uma casa de veraneio em Trancoso, na Bahia, ligada a Daniel Vorcário. Essa casa teria sido palco de festas privadas bastante controversas. O gabinete do ministro reagiu rapidamente. Em nota oficial, afirmou que a informação seria integralmente falsa e que o ministro jamais realizou viagem particular com Daniel Vorcário. Só que aqui surge um detalhe curioso. A reportagem dizia que Moraes teria frequentado a casa, não necessariamente viajado com Vorcário. Essa diferença de formulação acabou levantando interpretações de que a resposta do gabinete teria sido cuidadosamente redigida em termos jurídicos. Existe também outro detalhe importante nessa história. O jornalista Lauro Jardim
foi justamente o repórter envolvido no episódio que levou à prisão de Daniel Vorcaro. Ou seja, Lauro Jardim acabou se tornando um personagem central em toda essa trama. Até agora, o ministro Alexandre de Moraes respondeu aos fatos apenas por meio de notas públicas. Não existe, até o momento, uma investigação formal contra ele. E aqui entra uma questão delicada. Caso uma investigação seja aberta, isso teria que partir de outro ministro do Supremo, possivelmente André Mendonça. E isso criaria uma situação extremamente sensível dentro da própria corte. Porque o Supremo sempre foi uma instituição muito marcada pelo corporativismo interno. Enquanto isso, no campo político, começa a surgir outro movimento. Parlamentares discutem a possibilidade de criar uma CPI para investigar o caso Banco Master. Mas existe um obstáculo. Para que essa CPI avance no Senado, ela depende da autorização do presidente da Casa, Davi Alcolumbre. E há suspeitas de que Alcolumbre também possa ter algum nível de relação com personagens envolvidos no caso. Se isso se confirmar, o cenário pode virar uma enorme bola de neve política. Mas existe um personagem que pode mudar completamente essa história. Esse personagem é Daniel Vorcaro. Caso Vorcaro decida colaborar, essas mesmas ferramentas podem acabar sendo usadas contra figuras do próprio sistema que as criaram. É aquilo que muitos dizem. A história às vezes dá voltas inesperadas. Outro detalhe importante é que no momento da prisão de Vorcaro, foram apreendidos 3 celulares. Segundo informações que circulam na investigação, o material divulgado até agora representaria apenas uma parte do conteúdo desses aparelhos. E só depois disso é que uma eventual delação premiada poderia avançar. Enquanto isso, nas redes sociais e no ambiente político, o clima também mudou bastante. Desde sexta-feira, começaram a aparecer manifestações mais fortes contra Alexandre de Moraes. Expressões como Moraes preso passaram a circular com intensidade. E isso mostra que, independentemente do desfecho jurídico do caso, o desgaste político já começou. Outro elemento curioso surgiu fora do Brasil. O estrategista político Jason Miller, conselheiro próximo de Donald Trump, publicou nas redes sociais apenas 2 palavras: TikTok. Uma expressão que em inglês significa algo como "o tempo está passando". Muitos interpretaram a mensagem como uma referência indireta ao caso envolvendo Alexandre de Moraes. Conta tudo junto.